vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja conosco nesse tempo de reflexão da palavra do Senhor. Queria refletir com a igreja sobre que muitas vezes nós nos preocupamos demais com coisas que talvez nós não deveríamos nos preocupar. Por exemplo, nos preocupamos muito com o dia de amanhã, nos preocupamos com os outros, nos preocupamos com a situação do mundo, do país, de todas essas coisas. Andamos preocupados com o quê? Por mais que a gente entenda que a palavra diz que não devemos andar ansiosos, como diz Mateus 6, quando diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, não se inquieteis com o dia de amanhã. Se eu creio nisso, eu preciso cuidar para não andar preocupado. E penso e reflito contigo, tu tens cuidado de quê? Tu cuidas de quê? Tens cuidado da tua vida? Ou, como diz a palavra de Mateus 7, que nos fala que cuidamos do cisco do olho do outro, mas esquecemos a trave que está no nosso. Nos preocupamos com os outros e deixamos de olhar para nós mesmos. Se preocupam com o que o outro está fazendo, com o que o outro está dizendo, com o que o outro faz ou deixa de fazer. Somos tão preocupados com os outros que esquecemos de cuidar de nós mesmos. Diríamos, nesse caso, as pessoas que cuidam, muito obrigado, muito agradecido pela preocupação, mas cuida de ti também. Porque o que não entendemos é que muitas vezes isso afasta as pessoas e não as aproxima. Queremos mudar os outros, mas não queremos mudança em nós. Esta questão do cuidar, a dificuldade está quando nós, nesse cuidar, nós julgamos em vez de cuidar os outros. E para isso eu queria trazer uma palavra para nós que está em Lucas capítulo 22, do versículo 35 a 38, que vai nos ajudar nessa reflexão. A palavra diz assim: A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, vende a sua capa e compre outra. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Meu irmão, minha irmã, a seguir, como diz o versículo, depois de Pedro ser avisado que ele negaria Jesus, a pergunta de Jesus é: quando mandei vocês, aí lembramos lá de Mateus 10, versículos 9 e 10, quando Jesus enviou os 70 a missão, que diz assim: Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus, quando lembra a eles que tinha enviado eles, não faltou nada. Faltou alguma coisa? Faltou alforge? Faltou bolsa, sandália? E os discípulos responderam: não faltou nada. Ele diz: agora vai vir um tempo em que vai iniciar uma hostilidade do mundo em relação àqueles que seguem Jesus Cristo. E aí Jesus diz: quem tem bolsa, quem tem alforge, tome-a, cuide. Aquele que não tem espada, vende a sua capa e compre uma espada. E aí ficaram meio confusos os discípulos, porque a capa era uma peça muito importante e de grande valor, até ela identificava quem a usava. Para alguns era motivo de orgulho,
E também quando alguém passava alguma certa dificuldade financeira, poderia empenhar a sua capa para obter dinheiro para depois retomá-la. E aí Jesus diz que se cumpra, o que importa é que se cumpra o que foi escrito sobre o Messias, que ele foi contado com os malfeitores, que Jesus diz que tudo se refere a ele está sendo cumprido. Porque Jesus cita Isaías 53:12, que diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Meu irmão, minha irmã, a necessidade, a maneira de sofrer baseiam-se nas profecias acerca do servo sofredor, que era Jesus. E esse é um tema dominante no Novo Testamento. E aí então, depois de tudo isso, os discípulos meio confusos, os discípulos aparecem aqui, ó, tem 2 espadas, porque a gente não está entendendo mais nada agora. Aí Jesus diz, basta, deixe de conversa, já é o suficiente. Jesus diz que não exige luta armada, e sim a oração. Jesus adverte quanto à rejeição. Meu irmão, minha irmã, o entendimento da palavra de Deus nem sempre está no que estamos lendo, mas sim no que está no próximo passo, no continuar lendo e estudando a palavra, ou seja, a continuidade. Se olharmos o capítulo 22, olha a sequência. Jesus passa por algumas coisas. Primeiro, o plano para tirar a vida de Jesus. Aí há um pacto de traição. Aí os discípulos se preparam para a Páscoa, fazem a última Páscoa, a ceia. Aí Jesus discute com eles sobre quem seria o maior no reino. Pedro é avisado. E aí, a partir daí, onde nós lemos das 2 espadas, que estavam meio confusos, mas a partir do versículo 39 até o 46, Jesus vai para o Getsêmani. E aí, então, aí nós vamos entender algumas coisas. Por exemplo, a partir do versículo 42 até o 46, diz assim a palavra: dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando Jesus disse esse basta, ele é a resposta para os nossos questionamentos. Está adiante desse versículo 42, porque Jesus disse, se queres, passa. A vontade de Jesus era não passar, porque ele sabia o que ia passar. Aí o anjo conforta, Jesus em agonia, os discípulos dormindo de tristeza, e Jesus levante, não entre em tentação, se coloque em oração. Basta, Jesus diz. Jesus diz, chega de preocupação, chega de cuidados que não precisamos ter. Aprenda a entregar e deixamos de realizar a vontade do Pai quando nos preocupamos demais, quando cuidamos de coisas que não deveríamos cuidar. E Jesus diz, vigie e ore. Por isso Jesus fala da espada. E a espada aqui não era para ser entendido literalmente, mas sim um modo de dizer que eles se defrontarão com um futuro perigoso. Certamente experimentarão resistências e perseguições, e a gente sabe o que eles enfrentaram. Então, meu irmão, minha irmã, qual é a nossa espada? A nossa espada é o conhecimento. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6 aos Efésios, sobre a armadura de Deus, Paulo vai dizer lá no versículo 17 do capítulo 6, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a nossa espada é o conhecimento da palavra de Deus.
Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais nós vamos ter o conhecimento do que devemos fazer e cumprir. E assim não andamos preocupados, nem cuidamos daquilo que não é do nosso conhecimento. E quando Deus fala de espada e desse basta de largar essas coisas, Deus quer algo para nós que é a perfeita vontade de Deus ser feita na nossa vontade. Por isso, Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim. A perfeita vontade de Deus começa quando a gente entende o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, que diz assim: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus diz para a gente não fazer parte desse século como um igual ao século, mas fazer a diferença, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que vamos experimentar isso? Porque existe uma fonte, existe uma essência, e a essência é o amor intenso de Jesus Cristo pelos pecadores, o amor intenso de Deus Pai pelos pecadores. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fonte para a perfeição de Deus é o amor. A fonte para a perfeição de Deus é a justiça que exige a cruz, como diz lá 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se entendemos a fonte que é o amor e a justiça de Deus, também entendemos que existe uma decisão. E essa decisão tem origem no desejo de Deus e não no nosso desejo humano. Hebreus 10, 7 diz assim: Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, o que Deus quer de mim, onde devo mudar, onde devo andar. E quando eu entendo a decisão de Deus nessa fonte, nessa essência, nós vamos entender as consequências disso. E as consequências para andar na perfeição de Deus, em primeiro, é a obediência. Como diz Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, por causa de Adão, nos tornamos pecadores, mas por causa de Jesus Cristo, fazemos a vontade de Deus quando a obedecemos. Quando a outra consequência é a condução de outros para a salvação. Hebreus 5,9 diz assim: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então a obediência nos leva à condução para a vida eterna e onde nós queremos estar com outras pessoas. E aí Deus vai nos falar de alegria e glória. Alegria de Deus, alegria nossa e a glória eterna. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós somos desafiados a andar na perfeição de Deus, entendendo que existe uma essência, que é o amor à justiça, quando existe uma decisão, que é a decisão de Deus para nossas vidas, a gente só tem que obedecer. Quando a gente entende que as consequências dessa obediência nos levam à condução para a vida eterna, nos traz alegria e glória, nós somos desafiados a seguir os passos de Jesus. Para isso, a palavra de 1 Pedro, capítulo 2, 21 a 25, nos traz a memória e nos faz lembrar do que Deus quer por nós. Diz assim a palavra: porquanto, para isto mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Meu irmão, minha irmã, para entendermos o que Jesus disse com basta, é que ele deseja e quer ensinar sobre a perfeita vontade de Deus, quando cuidamos do nosso viver e do nosso andar em Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, basta de desculpas, basta de querer se meter na vida dos outros, basta de querer olhar a vida dos outros e esquecer de olhar a sua própria. Por isso, faça a perfeita vontade de Deus, aprenda a palavra de Deus, vigie e ore. Que você tenha uma abençoada semana, em nome de Jesus. Amém.